Fala, queridões! Vem com o Bartinho para a segunda parte de hidrografia, porque nós vamos abordar aqui agora a hidrografia brasileira. Gente, de antemão, é importante que a gente coloque para vocês que o Brasil é um país que tem, lembre aí do vídeo 1, a gente tem uma grande quantidade de água. O Brasil é o país do mundo que tem a maior quantidade de água de fácil acesso. Tá certo? A gente precisa colocar algumas situações práticas com vocês, porque o Enem pode vir pesado em cima disso aí. Olha só, existem no Brasil 3 grandes centros dispersores de água. Ô, Bart, grandes centros dispersores seria o quê? 3 grandes nascentes. Bart, o que é uma nascente de um rio? Obviamente, o local onde o rio nasce, tá certo? O local onde o rio nasce é sempre locais mais altos, beleza? Ô, Bart, quais são esses 3 grandes dispersores? Planalto das Guianas, Cordilheira dos Andes e o Planalto Central. Mas, Bart, espera aí. Planalto da Guiana tem um pedaço aqui dentro, beleza. Planalto Central está aqui dentro, beleza. Mas, Bart, Cordilheira dos Andes no Brasil, para com isso. Você tem que se lembrar que da Cordilheira dos Andes nasce o maior rio do mundo, que é o rio o quê? Amazonas. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, especificamente no Peru, onde ele recebe o nome de rio Apurimac. Então, são os 3 grandes centros dispersores de água, ou seja, as 3 grandes nascentes. Beleza? O território do Brasil ele é pobre em formações lacustres, ou seja, é pobre em lagos, lagoas e lagunas, e é um país riquíssimo em rios. Mas, Bart, a maior parte desses rios são rios de fácil ou de difícil navegação. São rios de difícil navegação, tá certo? Esses rios de difícil navegação são chamados de rios de planalto, são rios encachoeirados. Mais tarde a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Existe a predominância de foz em estuário, que a gente vai ver, que essa foz em estuário são quando os rios desaguam direto no mar, vamos mostrar isso a vocês. A maior parte dos rios, como colocamos, são rios de planalto e tem regime pluvial. Bate, o que é o regime pluvial? O rio é alimentado principalmente pela água da chuva. Mais tarde a gente vai entender os tipos de regimes de um rio. Pô, Bart, se a maior parte dos rios do Brasil são rios de planalto, está justificado esse último tópico aí. O subaproveitamento dos rios para a questão do transporte, né, da navegação. Não justifica, porque falta vontade política, porque o Brasil pode muito bem, tá certo, fazer a navegação em rios de planalto através dos sistemas de quê? Falei que eu não vi? Eclusas, muito bem, tá certo? Que tem lá, por exemplo, no canal do Panamá. Mas bate ouvir dizer que isso é caro. É caro, realmente é, mas vale a pena pela relação custo-benefício, beleza? Olha só, o que nós comentamos aqui. Recomendo agora pegar o caderno e dando pause à medida que a gente for falar de algum elemento desse. Você só vai fazer baiana de medicina? Não cai, sinceramente não cai. Agora no Enem cai, na FUVEST cai, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Na imagem da sua esquerda, tá vendo? A gente comentou com vocês, nascente. Nascente também chamado de cabeceira. É o local onde o rio nasce, beleza? Local onde o rio nasce. O rio nasce como, Bart? Afloramento de lençol freático, tá certo? Aquela água subterrânea aflora e gera a nascente do rio. Vamos lá? Bart, esse centro de espessor, como nós falamos, ó, são as regiões elevadas. Bart, como é que eu sei o que é margem direita e o que é margem esquerda do rio? Você vai para a parte mais alta, que é a nascente. Quando você está, olha um outro termo, quando você está perto da nascente, você está numa área chamada montante, você está indo em direção à nascente. Então, você está na montante, olhando para a foz. Faça esse exercício aí. Você está na montante, na região da nascente, olhando para a foz. Seu braço direito, a margem direita, seu braço esquerdo, a margem esquerda. Bart, eu estou vendo aqui, ó, falando de afluente. Afluente é um rio secundário que deságua no rio principal.
tá certo? O curso superior é a parte mais alta, perto da nascente. O curso inferior é perto da foz. Se você observar essa foz aqui, ó, o rio não está encontrando obstáculos para desaguar no mar. Tá vendo minha mãozinha? Ele não está encontrando obstáculos para desaguar no mar. A gente diz que essa foz é uma foz em estuário, quando o rio deságua direto no mar. A maior parte dos rios brasileiros tem foz em estuário. Bart, olha para o meu segundo esquema. Tá vendo essas curvas do rio? São intituladas de meandros. Meandros são as curvas de um rio. Tá certo? Observe agora a foz desse segundo esquema, do esquema da direita. Tá vendo que tem acúmulo de sedimentos? O rio é obrigado a desviar, você chama isso de foz em delta. Aqui no Brasil, só tem 2 rios com foz em delta. Quais são, Bart? O rio Parnaíba, localizado entre o Maranhão e o Piauí, importante você saber disso, e o rio Paraíba do Sul, que é um rio que nasce em Minas Gerais e vai desaguar entre o Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? O rio Paraíba do Sul, que nasce em Minas e deságua entre Rio e São Paulo, é foz em delta, e o rio Parnaíba, que localiza-se entre o Maranhão e o Piauí, tá certo? É também foz em delta. No mais, todos os outros são foz em estuário, bota na cabeça. Os elementos de um rio também, a gente é bom colocar, que existem os tipos de rios, olha aí para o seu lado direito, o tipo de regime de rio, desculpe, regime é o que vai alimentar o rio com água. Se o rio tem regime pluvial, ele é alimentado pela água da chuva. Se o rio tem regime glacial ou nival, diz respeito ao derretimento do gelo, normalmente, obviamente, das montanhas. Se o rio tem regime misto, utiliza mais de uma forma de regime. Regime pluvial, regime nival. Todos, olha o que eu vou dizer, todos os rios brasileiros, exceto um, tem regime pluvial. Todos. Qual é, Bart? O único rio brasileiro que tem regime misto? O Rio Amazonas. Oxe, Rio Amazonas, lembre que a gente falou, o Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes. Ele é alimentado pelo derretimento da neve e pela chuva, mas principalmente pela chuva. Sim, principalmente pela chuva. Mas é o regime o quê? Misto. Beleza? É o único rio brasileiro com regime misto. Olhe para o seu lado esquerdo o tipo de drenagem, o destino do rio. A drenagem pode ser exorreica. Professor, o que é isso, a drenagem exorreica, quando o rio deságua no mar, deságua direto no oceano? A drenagem endorreica, o rio deságua em outro rio ou em um lago, num mar isolado. Isso é uma drenagem endorreica, tá certo? O mar do Aral é um mar isolado, um mar fechado, tá certo? Um rio chamado Amur e outro rio chamado Sir desaguam no Mar do Aral. Mas, Bart, eu soube que o Mar do Aral está secando. O Mar do Aral está secando porque os fazendeiros da região pegam a água do Amur e do Sir, desviam essa água para o processo de irrigação. 2/3 do Mar do Aral já se foi. A drenagem arreica, ela não tem um padrão de drenagem definido. Ela seca durante o percurso. É a drenagem típica de climas áridos e semiáridos. E tem uma outra drenagem que não está aí, peço que vocês anotem, que é a drenagem criptorreica. A drenagem criptorreica corresponde ao quê, Bart? Corresponde ao rio subterrâneo, tá certo? Corresponde àquele rio Ramsar que nós colocamos e vários outros rios menores que passam por debaixo, tá certo? Da superfície. Você chama de drenagem criptorreica. Gente, cuidado com o que eu vou te dizer aqui agora. No Brasil, tem rio com drenagem exorreica, Bart? Tem. Tem rio com drenagem endorreica, Bart? Tem. Tem rio com drenagem arreica? Tem. Criptorreica? Tem. Mas, Bart, uma vez eu vi num livro e vi já em provas que o Brasil tem todos os rios com drenagem exorreica. E estava lá como verdade. Aí é que está. Direta ou indiretamente aqui no Brasil, todo e qualquer rio corre para o mar. Então, o Brasil tem as 4 drenagens, sim, mas pelo fato de todo o rio brasileiro, direto ou indiretamente, correr para o mar,
a gente vai afirmar na questão que todos os rios brasileiros possuem drenagem exorreica. Beleza? Brasil que tem uma série de bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas corresponde à área por onde passa o rio principal e seus afluentes. Se você só quer falar do rio principal e dos seus afluentes, você chama de rede hidrográfica. Agora, toda a área por onde esse rio e seus afluentes passam, você chama de bacias hidrográficas. E sobre essas bacias, vamos comentar nos próximos vídeos. Tranquilidade? Forte abraço, sucesso a todos, fica com Deus, que Deus abençoe.